A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que grande satisfação tê-los aqui mais uma vez nessa incrível playlist. Que o título dessa playlist, a intenção dessa playlist é trazer aqueles que abandonaram a fé por causa dos outros. Mas hoje isto mudará. Eu sou o Thiago Gamarra, teólogo e pregador da palavra. No episódio 9, nós abordaremos o tema de que nós erramos também. Nós falamos sobre pastores, pregadores, lideranças, dinheiro, tradições, pessoas que distorcem a Bíblia. Mas hoje eu quero fazer uma mudança de direção. Quero que por alguns minutos nós deixemos de olhar para os outros e olhemos para nós mesmos. Porque existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. E se eu também tiver contribuído para que alguém se afastasse de Jesus? Porque comigo, até o final desse vídeo, fique comigo até o final deste vídeo. Talvez este seja o episódio mais importante de toda essa série. É muito fácil enxergar os erros dos outros. É muito fácil dizer, aquele pastor errou, aquela igreja falhou, aquele irmão é hipócrita, aquele líder não presta. Mas, quando foi a última vez que você reconheceu o seu erro? Todos nós gostamos de ser juízes. Poucos gostam de ser julgados pela própria consciência. É como se todo nosso redor estivessem errados, que todos estão errados e nós estivéssemos sempre certos. Mas essa não é a atitude que Jesus nos ensinou. Antes de olhar para o cisco no olho do irmão, Jesus nos ensinou a olhar para a trave que está em nossos olhos. Isso mesmo. Isso não significa ignorar os erros dos outros. Significa começar pelo lugar certo. O nosso próprio coração. Eu quero fazer algumas perguntas. Você já falou mal de um irmão? Você já espalhou uma fofoca? Já julgou alguém sem conhecer toda a história? Já tratou alguém com indiferença dentro da igreja? Já deixou de perdoar? Já respondeu com orgulho? Já alimentou a divisão entre os irmãos? Já criticou mais do que ajudou? Se a resposta for sim, então nós também precisamos da graça de Deus. Talvez exista uma pergunta ainda mais difícil. Será que alguma atitude minha abalou a fé de alguém? Será que alguém deixou de voltar para a igreja por causa da maneira como eu a tratei? Será que uma palavra dura, uma crítica, uma falta de amor, uma atitude arrogante fez pensar alguém sair da igreja por minha causa? Se isso aconteceu, precisamos pedir perdão a Deus, porque representar mal o nome de Cristo é algo muito sério. Agora eu quero falar também com aqueles que vivem em conflito com a liderança. É verdade que existem líderes despreparados, não é mesmo? Nós já conversamos em vídeos anteriores a respeito disso. Mas também é verdade que às vezes nós mesmos não temos os bons comportamentos. Será que eu aceito ser ensinado? Será que eu recebo correção com humildade? Ou eu quero tudo aconteça do meu jeito? Será que o problema é realmente a liderança ou o fato de eu não aceitar quando alguém pensa diferente de mim? A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de ordem. Liderança não existe para dominar, mas também não deve ser desprezada. Quando exerce o seu papel com fidelidade, é claro, e com amor. Por isso precisamos de equilíbrio. Nem idolatrar líderes, nem rejeitar toda autoridade. O cristão maduro aprende a discernir. Aprende a respeitar, aprende também a dialogar com humildade. A maior prova
de maturidade espiritual não é vencer uma discussão, é permitir que Deus transforme o vosso coração. A verdade é que todos nós estamos em uma construção. Todos nós ainda temos muito o que aprender, muito a mudar, muito a amadurecer, quando reconhecemos as nossas próprias falhas. Algo maravilhoso acontece. Passamos a julgar menos, passamos a ouvir mais, passamos a compreender mais e, principalmente, passamos a liberar mais perdão. Porque quem sabe o quanto foi perdoado, também aprende a perdoar. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando em muitas igrejas. Menos orgulho, mais arrependimento. Pois bem, é isso que está faltando nas igrejas. Menos acusações, mais graça, menos vaidade, mais amor para com o nosso próximo. Imagine como seriam as pessoas, as nossas igrejas, se cada cristão começasse perguntando a si mesmo: Senhor, o que eu preciso para mudar? Em vez de perguntar apenas o que precisa mudar nos outros, tenho a certeza de que muitas feridas seriam curadas, muitas famílias seriam restauradas, muitas pessoas voltariam para o caminho de Deus. E é aqui que eu quero falar diretamente com você. Talvez você tenha passado por toda essa série, lembrando dos erros das outras pessoas. Mas hoje Deus convida você a olhar para o seu próprio coração. Não para condená-lo de forma alguma, mas para transformá-lo. Porque todos nós precisamos da graça, todos nós precisamos do perdão, todos nós precisamos de Jesus. E talvez este seja o momento de ouvir novamente a voz do Pai, dizendo: volta, filho. Não volte porque encontrou pessoas perfeitas. Não volte porque agora todas as igrejas acertam. Volte porque Jesus continua esperando por você. Volte porque Ele ainda transforma vidas. Volte porque Ele ainda perdoa pecados. Volte porque Ele ainda restaura corações quebrados. Volte porque enquanto houver vida, existe esperança. Se você reconhecer as suas falhas e decidir recomeçar com Cristo, a sua história não terminará na decepção. Ela terminará na graça. Hoje, antes de olhar para qualquer outra pessoa, faça uma oração simples. Senhor, começa a mudança em mim. Essa oração pode transformar toda a sua caminhada. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, transforma primeiro a minha vida. Curta esse vídeo para que mais pessoas entendam que o Evangelho começa com arrependimento, não com acusações. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Que Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo vídeo.